Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui compartilhar com você uma frase que é bastante conhecida e eu tenho certeza que se você nunca falou, pelo menos você já ouviu alguém falar. A frase que diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece". É uma frase célebre, principalmente no meio cristão, porque é uma frase que representa, né, força, encorajamento, ânimo novo. E essa frase é interessante a gente saber, para quem ainda não conseguiu ter acesso, de onde ela vem, por que ela foi escrita, para quem ela foi escrita e por quem ela foi escrita. Essa frase ela foi escrita em uma carta de gratidão que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos filipenses. É uma carta que está no Novo Testamento da Escritura Sagrada. E você que ainda não conhece a Bíblia, eu te dou essa dica de você se permitir experimentar, conhecer, porque a Bíblia ela traz muitas lições interessantes e que, quando aplicadas à nossa vida, elas transformam o nosso caráter, elas conseguem encher o nosso coração daquilo que nós estamos precisando para cada momento. E assim, falando dessa célebre frase, posso todas as coisas naquele que me fortalece, muitas vezes a gente já utilizou essa frase, eu já ouviu ela, um pouco diferente do contexto do que Paulo falou, né? E assim, essa frase ela está escrita na Bíblia, no capítulo 4 dessa carta aos irmãos filipenses, e no versículo 13. Mas antes do versículo 13, o apóstolo Paulo vem trazendo uma série de orientações para esses irmãos, e é interessante que tudo vai contribuindo para que Paulo, no final das orientações, diga que pode todas as coisas naquele que fortalece ele. E muitas vezes a gente usa essa frase para dizer que nós vamos conseguir tudo o que nós queremos porque Deus está conosco. E é verdade em si, porque quando você teme ao Senhor e Deus está contigo, você tem uma chance muito grande de ter direcionamentos claros para alcançar aquilo que faz parte do seu propósito. Mas e quando você não consegue isso? E quando as coisas estão difíceis para você? E quando você é frustrado naquilo que você criou expectativa? Então Paulo está falando um pouco disso também, né, para que a gente possa entender que em qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim, nós podemos passar essas circunstâncias crendo que nós podemos enfrentá-las com maturidade, nós podemos enfrentá-las de forma saudável, porque Deus nos fortalece. Ele enche-nos de força para enfrentarmos as adversidades. E eu vou te mostrar que ele, antes de falar isso, ele diz que ele aprendeu a contentar-se com o que ele tinha. E é interessante isso porque muitas vezes a gente se esquece que o contentamento ele tem muito a ver com a nossa posição de gratidão ao Senhor por aquilo que nós já temos. Infelizmente, a gente vive uma vida que é marcada por muitos desejos, né? A gente quer conquistar muitas coisas e não há problema nisso. A questão toda é a postura do nosso coração nos momentos em que nós não alcançamos aquilo que nós desejamos. É a postura do nosso coração quando a gente não é atendido, né? Digamos que por Deus, naquilo que é o nosso sonho, naquilo que a gente quer muito que aconteça e naquilo que a gente acredita que faz parte, que nós merecemos que aconteça. É interessante porque Paulo, ele depois que ele fala isso, que ele aprendeu a se contentar com o que ele tem, não é uma postura de escassez, onde você, não, aqui tá bom, vou me acomodar, não vou conquistar mais aquilo que eu poderia conquistar. Não é sobre um coração que se acomoda, mas é sobre um coração que sabe entender cada tempo, cada ciclo, cada etapa daquilo que Deus está propondo para a sua vida. E ele diz assim, no versículo 12 da mesma carta, no capítulo 4, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então essa é a dica para você, para mim, para nós. Não importa a circunstância, se seu coração está guardado em Deus, se você escondeu os seus sentimentos, escondeu as suas inquietações na presença de Deus, você vai saber enfrentar com maturidade
Não tô falando que você vai ficar feliz por enfrentar uma etapa difícil, mas você vai entender que daquela etapa, aquilo pode te gerar uma experiência, aquilo pode te gerar esperança, aquilo pode te gerar uma lição que pode contribuir tanto na sua vida como na vida de outras pessoas. Então, posso todas as coisas naquele que me fortalece é sobre você enfrentar todas as adversidades que virem à sua vida e você manter o seu coração em Deus. Infelizmente, às vezes, nós, quando enfrentamos algumas dificuldades mais sérias, né, como uma enfermidade ou como a perda de alguém, infelizmente a postura do nosso coração muitas vezes é de questionar, é de murmurar, e não que a gente não possa fazer isso, mas isso é uma questão de escolha, onde você coloca o seu coração. E Paulo também, antes de falar isso, ele fala no versículo 6 que não devemos andar inquietos por coisa alguma, mas ele dá algumas orientações. Ele diz que a gente deve apresentar as nossas petições a Deus através da oração, através da súplica e com ações de graças. Esse é o caminho para aquele que quer declarar que pode todas as coisas naquele que fortalece ele, que é o Senhor. Então, a partir de hoje, eu espero que quando você declarar essa palavra, quando você ouvir alguém declarar essa palavra, seja trazido à tua memória que não importa o tempo, não importa as dificuldades, o Senhor estará contigo te fortalecendo se você crer nele e se você entregar o seu coração para ele. E isso é um exercício diário, porque muitas adversidades elas vêm para tentar nos paralisar no nosso propósito, para tentar nos paralisar nos nossos sonhos, para tentar nos paralisar naquilo que Deus já revelou sobre nós. Então, a dica de hoje é essa: coloque as suas inquietações diante de Deus, coloque também os seus motivos de gratidão diante de Deus, porque se você entender que Deus está contigo e que o Espírito Santo cuida de você em todo o tempo e de que Deus é bom em todo o tempo, você vai passar por todas as etapas da vida, sejam elas boas ou ruins, você vai passar crendo que você pode todas as coisas, porque Jesus te fortalece. Que Deus abençoe você, que isso traga entendimento e revelação da palavra de Deus ao teu coração e que através dessa carta de gratidão que foi escrita pelo apóstolo Paulo, o seu coração também seja inclinado para dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter contentamento em cada etapa, em cada ciclo, em cada tempo da minha vida. Deus te abençoe. Um beijo.